programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre direito humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Maurício Farinha e teremos o prazer de, nesses 5 dias, falar sobre direito humanitário. Hoje vamos começar falando sobre conceitos e distinções no direito humanitário. Na segunda aula, nós falaremos sobre os princípios do direito humanitário. Na terceira, nós vamos falar sobre a Cruz Vermelha. Na quarta aula, nós teremos o prazer de falar sobre crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. E concluiremos a semana com a quinta aula, falando sobre o Brasil e as operações de paz. Alguns dizem que o direito humanitário surgiu com o Tratado de Genebra, ou seja, 1864. Só que nós já temos relatos de normas que antecedem 1000 anos antes de Cristo, em que exatamente se buscava regular os meios e métodos de combate, evitando com isso que, evidentemente, as pessoas envolvidas, os combatentes envolvidos nos conflitos, tivessem pelo menos um mínimo de dignidade, como também os feridos e os foras de combate que ali tivessem participando dos conflitos. No direito humanitário, a gente tem 2 tipos de divisões, ius ad bellum e ius in bello. Ou seja, ius ad bellum, ele significa legitimidade para o exercício da guerra. Hoje não é admissível. Por quê? Porque nós estamos diante de situações internacionais que não se admite mais a disputa por território, exceto a situação de legítima defesa, é que se admite, então, que haja guerra nesse sentido. Então, quando a gente está diante de um conflito que já fere o direito por não ser admitido mais a busca por território, o ius in bello participa da regulação para diminuir, no sentido de mitigar as mazelas decorrentes da guerra, né? Então, o direito, que se chama ius in bello, ele vai regular os meios e métodos de combate, como também o sofrimento decorrente dos feridos e doentes, que são as vítimas desses conflitos armados, né? Nós vamos verificar também que aqui, nesse primeiro momento, é importante que a gente possa ter algumas distinções. Qual a definição de combatente? Combatente, nós vamos ver que combatente ele se define como sendo aqueles pertencentes às Forças Armadas, né, regularmente assim constituídos. Logo, diferente do que comumente se fala, eu não posso considerar um combatente só aquelas pessoas que participam das hostilidades, né, que tomam, por exemplo, na autodefesa, quando há uma guerra, em que os civis pegam em armas e defendem ideologicamente os seus interesses, numa autodefesa, como anteriormente falado. Isso não são combatentes. Combatentes são aqueles, então, que são constituídos e pertencem às Forças Armadas, né? Vamos, então, também conceituar, já decorrente de entendendo o que é combatente, o que seriam os não combatentes. Não combatentes, então, seriam as pessoas protegidas, os civis, protegidos não só fisicamente, como também os seus bens. Isso também vai ser observado pelo direito internacional humanitário. Então, mais uma importante noção que precisamos ter, algum conceito em direito internacional humanitário, é a questão dos prisioneiros de guerra. O que é cabível abstrair dos prisioneiros de guerra? Nos prisioneiros de guerra, eles guardam certa peculiaridade. E a única coisa que eu posso extrair do prisioneiro de guerra, garantido pelo seu estatuto, é o nome ou o seu apelido, uma identificação que ele tenha, e também o que eu posso extrair dele é a sua patente ou a sua graduação, como também alguma habilidade que ele possua. Só os oficiais não são obrigados a trabalhar. E mesmo havendo trabalho, esse trabalho tem que ser remunerado. Um trabalho remunerado, evidentemente, no mesmo patamar que é remunerado outros nacionais. Também, ao prisioneiro de guerra, lhe é garantido que, ao ser capturado, ele não pertence à tropa que ele capturou, ele pertence ao Estado que ele capturou. Dessa forma, guarda também com isso a possibilidade, né, dele ter amparado e pelas normas daquele Estado que se chama potência detentora,
todas as normas e todas as disciplinas decorrentes, então, daquelas Forças Armadas. Ou seja, os prisioneiros de guerra estarão sujeitos às normas e às condutas disciplinares daquele país que o capturou, que se chama potência detentora. Podemos citar Celso Albuquerque Melo quanto à análise do direito internacional humanitário. Segundo ele, o direito internacional humanitário deve-se buscar a interiorização do seu direito, ou seja, deve-se humanizar o direito interno sobre o foco internacional. Isso é, a gente pode ter várias observâncias, desde a evolução do direito humanitário, de que esse direito ele deve se regular, deve se proteger quem? Deve se proteger as vítimas dos combates, né, que são as pessoas civis, os fora de combate, como também ele deve observar os meios e métodos de combate. Mas não é só durante o conflito armado, evidentemente, né? Hoje a gente tem cada vez mais as guerras urbanas, cada vez mais a gente busca, né, observar que os combates estão muito mais próximos às populações. E aí também nós temos aqueles distúrbios internos, nós temos também as tensões internas, que a gente vai observar durante essas 5 aulas, as suas distinções. Então, o direito humanitário hoje, ele se apresenta como uma forma de minimizar a catástrofe, os efeitos devastadores de uma guerra, né? Evidentemente que hoje nem se usa mais o termo guerra. Hoje nós utilizamos o conceito de conflitos armados. E qual seria a distinção entre guerra e conflitos armados? Nos conflitos armados, há uma amplitude maior. E isso é importante, que nós vamos verificar também, durante essas aulas, que quando a gente faz umas classificações sobre o tipo de combate, o tipo de conflito, ou se é um conflito internacional ou não internacional, o conceito de guerra ou de conflito vai ser importante para que a gente dê uma amplitude e que efetivamente a gente faça o quê? Possa atuar, o direito possa atuar, evidentemente, através dos organismos internacionais que estão habilitados a isso. Também podemos observar a necessidade da gente ter alguns conceitos muito bem esclarecidos. O conceito de mercenário e conceito de espião. Enquanto o mercenário se classifica como sendo, se conceitua como sendo aquele que participa das hostilidades, mas não como aquele civil anteriormente comentado, mas sim ele participa não por uma ideologia, mas sim na busca de um soldo, né? Evidentemente, então, esse mercenário, ele não vai guardar para ele as prerrogativas de um prisioneiro de guerra. Então, o mercenário, ele participa das hostilidades, o mercenário não é um combatente e ele, então, não tem o direito dos prisioneiros de guerra. Já os espiões, eles são combatentes. Mas como eu considero um espião? Espião é todo aquele que está dentro de um país inimigo, sem a sua autorização, sem portar fardamento e sem expor o seu armamento. Então, todo aquele combatente que está no país inimigo, sem autorização, sem uniforme, sem portar armamento, ele então é considerado um espião. E da mesma forma que o mercenário, o espião também não tem o estatuto dos prisioneiros de guerra garantido. A gente verifica e relembra que o Estatuto dos Prisioneiros de Guerra guarda uma série de privilégios, entre aspas, mas na realidade são garantias a eles. Entre elas, a gente pode retornar e lembrar que a questão que os distingue também é guardada quanto à graduação ou posto, nome e apelido, né? a sua possibilidade, as suas especificidades no que tange ao trabalho, as suas atividades, e os oficiais são os únicos que não podem trabalhar. E relembrando também a questão de que as tropas que entregam, que capturam, não poderão deter esses prisioneiros de guerra, e entre esses outros mais direitos decorrem, então, desse Estatuto do Prisioneiro de Guerra, na qual, mais uma vez, relembro que nem os mercenários, nem os espiões têm esse direito. Mas aí, o civil, que a gente tinha colocado como não combatente, são aqueles civis que, por sua vez, se identificam com a ideologia de um movimento e se identificam com uma autodefesa porque o seu país foi invadido, reagem, pegam armas e fazem, então, uma defesa dos seus direitos. Eles, então, deixam de ser pessoas protegidas, mas jamais serão combatentes.
Mas a esses civis, que também não são mercenários, já que o que o objetiva, o que busca fazer a sua defesa, pegar em armas, é apenas buscar que os seus bens e a sua integridade física seja preservada, a eles é, então, feita uma equiparação a combatentes. Equiparação, não combatentes. Para que efeito? Para efeito apenas de prisioneiros de guerra. Então, o que nós temos, então, já delimitado quanto aos seus conceitos no direito internacional humanitário? Nós temos aqui a distinção do que é combatente e não combatente, das pessoas protegidas, dos mercenários e dos espiões. E todo esse, então, esse conhecimento sobre esses conceitos vai nos permitir perpassar esses 5 dias por um conhecimento mais profundo sobre o direito internacional humanitário. O que a gente também pode começar falando nessa primeira aula, que seria também bastante interessante, é entender que o direito internacional humanitário possuía outras nomenclaturas anteriormente. Ele já foi chamado de direito da guerra, né? Muito ligado ainda àquela primeira observação que nós fizemos com o ius ad bellum, né? Que é o direito da guerra, a legitimidade de buscar a guerra, que nós já vimos que também caiu em desuso, porque não se busca mais a conquista de territórios, né? Então, esse direito de guerra deu lugar, então, para o direito internacional dos conflitos armados, que é o sinônimo de direito internacional humanitário. Essas nomenclaturas nos possibilitam, então, demonstrar que esse ramo do direito internacional público, ele se destaca e, muitas vezes, ele se distingue de um direito chamado direito humano, né? Mas qual seria, então, a similitude entre os dois? Bem, diferente do que apurarmos as diferenças, nós encontramos dos dois uma igualdade. Qual seria a igualdade? A igualdade que ambos prezam pela dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é a dignidade exatamente não só no respeito ao meu inimigo, né, evitando que hajam conflitos que cheguem à barbárie, mas também dignidade da pessoa humana quanto às vítimas dessa guerra. Vítimas que são pessoas que não participam das hostilidades e, como isso, não devem ser objetivos militares. Não só pessoas, como bens. Bens esses que são guardados com a proteção devida, como nós veremos com os próprios emblemas, com os símbolos que os protegem. E exatamente o direito internacional humanitário visa exatamente isso, o controle dos métodos e meios de combate em que eu, então, respeito a dignidade ao meu inimigo, como também a forma de proteção das maiores vítimas desses conflitos, né? E essa proteção é dada através do direito, através das normas internacionais e, muitas vezes, do próprio direito consuetudinário. Muito se discute como eu vou fazer durante a guerra. Qual é a visão que nós temos? Nós temos uma visão de que, durante a guerra, o direito deveria, muitas vezes, se calar, porque, diante da guerra, aparentemente, tudo seria possível para que eu derrotasse o meu inimigo. E exatamente a visão é diferente. A visão tem que ser de tentar humanizar esta guerra, porque enquanto 2 estados estão em conflito, eu tenho ali soldados e combatentes, mas terminado o conflito, aquelas pessoas voltam a ser homens. Então, eles devem, então, primar pela a consciência de que aquele inimigo também é um homem como ele e merece o respeito e a dignidade. Por isso que nós vamos verificar na aula seguinte, quando falarmos em princípios, nós vamos ver as distinções, como esses métodos e meios de combate devem ser colocados